13,75%. Agora são 8 horas e 32 minutos. Nós vamos falar sobre crescimento da recuperação judicial. É isso? O número de empresas que pediram falência ou solicitaram para a Justiça proteção para renegociar dívidas disparou nos 3 primeiros meses deste ano. Foram registrados 255 pedidos de falência, ante 177 no mesmo período do ano passado. Um aumento de 44%. Já o número de recuperações judiciais saltou de 210 para 289, o que representa uma alta de 37,6%. Para tratar deste assunto, o Balanço Geral convidou a advogada, doutora em Direito e especialista em Direito Empresarial, Nadialice Francischini, para entender o que é uma recuperação judicial, em quais casos pode ser aplicada e por que esse crescimento do número de casos. Doutora Nadialice, muito bom dia, seja bem-vinda ao Balanço Geral, tudo bem? Bom dia, Calil, tudo bem? Como vai? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente se sente honrado com a sua presença aqui. Doutora, o que é recuperação judicial? A recuperação judicial ele é um processo judicial onde o empresário ele vai pedir uma renegociação das suas dívidas. Ele vai dizer, eu não tenho condição de pagar, está aqui, me endividei mais do que eu tenho condição de fazer, mas eu posso, se vocês me derem uma chance, me reorganizar, me reestruturar e voltar a ser solvente, voltar a pagar minhas contas. Tá? É basicamente isso. Então, é um processo onde o empresário vai pedir baixa de juros, maior prazo, eventualmente algum desconto, algum perdão, vai vender alguns bens para pagar algumas dívidas, só que isso dentro de uma ordem judicial. E em quais casos ela pode ser aplicada? Sempre que um empresário tiver em uma situação em que ele entende que não pode pagar suas dívidas, ou seja, que ele tem mais dívida do que ele tem de bens para pagar, mas ele entenda que possa se reestruturar, desde que haja um acordo entre os credores, você pode pedir a recuperação. Não tem assim um rol taxativo, uma lista de situações. Ele vai muito do entendimento do que o empresário acha do seu negócio. Tanto que a recuperação judicial ela só pode ser pedida pelo próprio devedor, pelo próprio empresário, diferente da falência, onde os credores podem pedir a falência do empresário, entendeu? Então, só o empresário, ele analisando o próprio negócio, e entendendo o próprio negócio, e entendendo que pode renegociar e voltar a ser solvente, é que ele pode pedir a recuperação. Uma empresa numa situação dessa, ela pode voltar a ser saudável? Pode soltar. Depende muito do montante da dívida, depende muito da natureza da dívida, do que é a dívida. Quando a dívida é com o banco, a gente fala que é mais fácil a renegociação. Quando a dívida é com o Estado, ela é mais difícil. Quando é com funcionário. Então, depende muito da natureza da dívida, do tipo de dívida que a gente está tratando. Quando a senhora fala que é mais fácil tratar de uma dívida com uma instituição bancária, sim, é um pouco mais complicado quando é com o setor público. Por que essa dificuldade do setor público e por que essa facilidade com as instituições privadas? O setor público ele é muito mais engessado pela questão da corrupção, pela questão do direcionamento do dinheiro, o dinheiro vai para fins públicos. Então, ele tem uma série de pré-requisitos, ele tem uma série de leis que acabam travando um pouco a questão da negociação. Então, se eu vou negociar com um ente público, eu tenho que preencher muito mais requisitos do que simplesmente quero negociar ou eu posso negociar. O setor privado ele é mais maleável nesse sentido e há mais margens de negociação porque envolve mais interesses pessoais mesmo do que interesses coletivos. Nós tivemos recentemente, a senhora teve acesso à informação, como nós todos tivemos, o que acabou virando um comentário nacional, a dívida bilionária de uma das maiores redes do Brasil, que é as lojas Americanas. Sim, né, a recuperação das Americanas, é famosa. Famosíssima. Por que chegou a esse ponto, doutora? Aí é uma decisão administrativa. Um dos fatores que leva... Porque a loja está trabalhando, a loja está funcionando, a loja continua aberta. É que a gente olha para as Americanas e a gente vê a loja. Isso.
Mas a Americanas é muito mais do que a loja. Por trás dos panos Por trás dos tem panos. muita coisa, O grupo né? Americanas, ele é composto por cerca de 20 empresas, mais ou menos. Não é só ela. Não é só ela. Tá? A Phuket, não sei se vocês conhecem, aquela de meia, faz parte do grupo das Americanas. Você tem a Submarino, que também faz Essa eu parte conheço, do grupo das Americanas. E chega a ter até, tem duas, tem um hortifruti e tem um outro também na área de alimentos, que também é do grupo Americanas. Então, o grupo Americanas pool ele de é empresas, né? um boom de empresas muito grande. E aí você vai, assim, tirar daqui, vai ali, vai... E aí é igual aquela pessoa que está entrando no rombo, mas não quer enxergar que está entrando no rombo, acha que o mês que vem vai ser melhor, acha que o mês que vem vai ser melhor. E aí decisões administrativas acabam fazendo com que você chegue a um rombo milionário. O que, assim, Calil, me permita, Fique à vontade. para a gente é bilionário, mas a Americana está devendo 40 bi, tá, mas ela fatura por mês em torno de 30 bi, entendeu? Então, é bilionário, mas Então, ela ela também tem uma certa saúde financeira. exatamente, ela tem uma certa saúde financeira. Talvez a gente não esperasse o montante da dívida, mas é uma empresa um grupo econômico que também movimenta muito dinheiro. Então, é um grupo econômico que tem potencial de se recuperar, porque a dívida é proporcional ao que ele realmente fatura, entendeu? O que é massa falida, doutora? A massa falida Sabia que ela dá risada. porque aí é na falência. Uhum. O que é a falência? A falência ela é a morte do empresário, tá? Então a gente fala assim, quando o empresário morre, a pessoa jurídica, a sociedade empresária, ela morre por falência, por inadimplência, aí você tem a massa falida, que é a reunião de todos os bens do falido. Então você tem a reunião de todos os bens do falido para pagar as dívidas, ou tentar pagar o máximo que eu consiga pagar. Eu estava aqui mexendo no computador, porque eu estava Hum. buscando aqui uma notícia que eu trouxe ontem aqui. Eu estava vendo aqui nos meus alfarrábios aqui e descobri aqui. Eu vou trazer essa notícia para a senhora, que Sim. não sei se tem conhecimento, que foi ontem que esse levantamento foi trazido para nós aqui. Dando conta de que a Bahia alcançou, em março deste ano, um número histórico de micro e pequenas empresas inadimplentes. Foram 304.245 negócios desses portes com CNPJ no vermelho. A maior quantidade desde 2016, quando se deu início à série histórica do índice, de acordo com o indicador de inadimplência das empresas da Serasa Experian. Os números fazem a Bahia liderar a inadimplência no Nordeste e ocupar a 6ª posição no país durante o período pesquisado. Por que temos esses números negativos, doutora, na sua opinião? Esse é um fator nacional. Tá? Eu vi essa pesquisa, no Brasil todo são mais 6,5 milhões de inadimplentes, sendo que a grande maioria é micro e pequeno empreendedor do setor de serviço. Isso, 52,7%. Isso. Por quê? Hoje a gente tem o fator pandemia, que é um fator que a gente tem que levar em consideração. Mas só a pandemia? Não, a pandemia principal. Por quê? Porque você tem muito empreendedor, principalmente no setor de serviço. Marido de aluguel, Uber, entregador de iFood, que ele entra na categoria de empreendedor, de micro e pequeno empreendedor, muitos são MEI, então tem um cadastro como MEI, então ele entra nessa pesquisa, que se tornaram empresários não por vocação. Eu me torno empresário em Uber, não porque eu tenho vocação para ser empresário, mas por necessidade, porque na pandemia teve um boom de desemprego, porque as empresas fecharam e muitos ficaram desempregados e precisam levar o pão, o dinheiro para casa, o pão para sustentar a família, ou ir até se autossustentar. Então, você teve um boom de micro e pequeno empresário em 2020, mais para o final de 20, início de 21, um boom do cadastro de MEI. E as pessoas, quando ela não tem vocação para algo, ela não consegue se sustentar ali. Porque ser empresário, ele envolve uma série de outras compreensões que não só eu saber fazer aquilo. Eu preciso gerir dinheiro, que antes o meu dinheiro caía na conta todo dia, certinho, no mês. Então, eu podia me programar e saber quem é empresário não tem um salário fixo, tem um fluxo variado.
e não entra todo dia todo mês no mesmo dia, e vai entrando pingado, então eu tenho que gerenciar para recebíveis, eu tenho que gerenciar pagamentos, eu eventualmente tenho que gerenciar funcionário. Quando eu era funcionário, eu era gerenciado. Então, esse aumento de inadimplência, ele é um pouco decorrente disso, associado a outros fatores, como alta taxa de juros, porque isso reduz o consumo, e se eu não compro de você, você não fatura, entendeu? Então, se com juros altos, as pessoas não têm acesso ao crédito, o cartão de crédito bateu quase 16% de anual. Como é que eu vou entrar no rotativo do cartão de crédito, que antes você já era alto, 100, 130, mas as pessoas até entrar, hoje 400% você não pode. Então, as pessoas estão freando o consumo, porque mal estão conseguindo fazer compra de mercado. E isso faz com que a circulação da economia não gire. Então, você que é empresário micro, que já tem dificuldade para gerir o seu negócio, fica mais difícil ainda. Então, aí você entra a questão do empresário que não é nato, que não é, junto com a alta de juros, junto com a falta de capacidade para gerenciar. Daqui a pouco a gente continua essa entrevista com a doutora Nadia Alice Francischini, advogada, doutora em Direito, especialista em Direito Empresarial. Balanço volta já, 8h43. Balanço Geral é da galera, a galera é Balanço Geral. Jornada Esportiva Sociedade é emoção. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão. Nesta sexta-feira tem o Leão brigando pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Direto do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo, tem Botafogo de São Paulo e Vitória pela 4ª rodada da competição. A bola rola às 9h30 da noite, mas desde as 8 horas a equipe Show Sociedade já estará na jogada. Estarei ao lado de Pedro Centucé nos comentários, com reportagem de Marcelo Góes, plantão esportivo de Brenner Menezes e no YouTube Vitor Tapioca. Então cola com a gente em 740M 102,5 FM, através do aplicativo Sociedade Play e em nosso canal oficial no YouTube. Não tem comparação, futebol com a equipe Show Sociedade tem muito mais emoção. Oferecimento, Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Você conhece o Vita Vigor 3.0 da Zoe Caps? É um suplemento natural para resgatar os bons momentos da intimidade do casal. Ele vai auxiliar sua saúde sexual, te dando mais energia e disposição. Escuta só o depoimento de quem já adquiriu. É um ótimo produto, já estou indo para a 3ª compra. Para eu que levanto cedo de manhã e vou até as 10 horas da noite, é um produto muito bom. Pode comprar que não vai se arrepender. Então tá aí uma solução poderosa e natural para melhorar o teu relacionamento. Ligue agora e tire todas as suas dúvidas com os especialistas da Zoe Caps. Ligue 0800 016 1111. Anota aí, 0800 016 1111. Esse produto não é um remédio, é um suplemento natural. Simões Filho não para. Nos últimos anos foram muitas realizações. O novo e lindo mercado municipal, a requalificação do estádio, as novas escolas, os 10 leitos de UTI e o odontomóvel, por exemplo. E vai continuar avançando, com o maior programa de urbanização dos bairros, com pavimentação de quase 200 ruas e a nova via de quase 3 quilômetros, ligando a via universitária a Simões Filho 1. E vem muito mais por aí. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente. O dia nasce e o sol vem com a sua luz. Na mesa tem cuscuz pra gente se alimentar. E se o cuscuz for feito com novo milho, eu canto esse estribilho pra você me acompanhar. Quero mais, novo milho da São Brás. Quero mais, novo milho da São Brás. É o cuscuz nosso de cada dia que nos enche de alegria e tem sabor. E quero mais, novo milho da São Brás. Quero mais, novo milho da São Brás. Em momentos de cuidado e prevenção, ter um sabonete que acompanha você nas diferentes situações do seu dia é fundamental. Essa é a proposta do Sabonete Senador. Cuidado, proteção e hidratação para a pele do homem em 6 diferentes fragrâncias: Gold, Classic,
Country, Platinum, Seduction e Sport. Saiba mais em www.memphisbr.com. Sabonete Senador, na sua pele, nos seus momentos. Agora em Salvador, 8h47. Balanço geral é da galera, a galera é balanço geral. Vamos lá dar uma passeada pela cidade mais linda do mundo. Sociedade, o trânsito em tempo real. Como é que tá a cidade, Pablo de Moraes? Olha, ainda complicada na Avenida Paralela, viu, Calil? O trânsito bem difícil desde a saída ali da 29 de março. Depois tem umas áreas com melhora, que fica só intenso, mas volta a parar ali no trecho do Imbuí. A movimentação é grande também na orla, movimentação intensa ali na Jorge Amado. Você que está na orla agora quer pegar paralela, vale seguir pela Orlando Gomes. Isso porque a Pinto de Aguiar apresenta congestionamento e tem congestionamento também na Jorge Amado. Você que sai agora do Rio Vermelho, quer pegar paralela, pode seguir tranquilo ali pela Juraci Magalhães, mas vai encontrar pequena intensidade na Semi-Guatemi na chegada a Lipe. Um bom caminho também é seguir por Amaralina e depois pela Professor Magalhães Neto. E você que está no Rio Vermelho, vai para o Dique, a Garibaldi, apesar de estar bem tensa no começo dela, com pequena redução de velocidade, acaba sendo o melhor caminho para você, porque a Vasco da Gama tem pontos de bastante lentidão agora no sentido de que do Tororó. Então siga pela Garibaldi, é o caminho mais rápido para você. Quem tem Odonto Company todo dia, tem o sorriso sempre em dia. Assine já e use quantas vezes precisar. Baixe o nosso app. Odonto Company está em todo o Brasil, está na boca do brasileiro. Com você, Calil. Obrigado, Pablo de Moraes. Estamos entrevistando a doutora Nadia Alice Francischini, advogada, doutora em Direito, especialista em Direito Empresarial, e a gente está falando sobre crescimento da recuperação judicial. Mas eu queria sair um pouco desse tema, crescimento da recuperação judicial, e falar sobre como evitar que se chegue a esse ponto. Eu estava aqui agora há pouco conversando com a doutora, exatamente um caso que nós acompanhamos esta semana, porque teve o aumento do gás de cozinha, em média R$5. Entrevistamos um comerciante na feira de São Joaquim, onde ele gasta em média 2 botijões por semana, e ele fez um cálculo de 9 por mês. E ele disse o seguinte: eu não vou repassar esse aumento para o cliente final. Eu vou manter os preços dos meus produtos, dos meus alimentos, vou ganhar menos, mas eu não vou mexer na tabela de preço. Isso não é um risco, doutora? Sim, isso é uma medida muito arriscada, porque aí vem a questão da gestão empresarial, tá? O empresário, ele tem que ter um equilíbrio entre o quanto ele gasta e o quanto ele ganha. E ele tem que ter uma remuneração, até para que ele possa se sentir motivado naquilo. O lucro que é tão combatido, que é tão, digamos assim, atacado por muita gente, ele é a remuneração do empresário por todo o esforço que o empresário faz em gerir, em organizar, em ter ali o negócio aberto. A partir do momento que ele reduz a margem de lucro e até eventualmente zera essa margem de lucro, ou começa a ter prejuízos, e aí ele não consegue pagar os seus negócios, não consegue pagar os seus funcionários, não pagar os seus fornecedores, ele vai começar ou a se desestimular, e aí ele não tem mais razão de ser para aquela atividade empresarial que ele exerce, ou ele vai entrar realmente numa situação de dificuldade. Então, ele tem que manter um equilíbrio entre cativar o cliente, cativar o consumidor, fazer com que ele venha para dentro do negócio dele, e o tanto que ele vai ter de lucro. Muitas empresas, eles trabalham com a estratégia de promoções. Então, eu coloco uma peça de promoção para tentar atrair o consumidor para aquela e fazer com que ele compre outras coisas que talvez ele não compraria e que tem uma margem de lucro um pouco maior para manter o equilíbrio do negócio. Quando a senhora se refere em situações como essa que eu acabei de falar, ele começa a entrar num momento de dificuldade, para ele entrar em processo de falência também deve ser um pulo, né? A gente não tem muito uma pesquisa sobre quando é que ele está em dificuldade, para quando ele pede a falência, principalmente na micro e pequeno empresário, porque o micro e pequeno empresário ele não pede recuperação, ele não fale. Quem fale é o médio e o grande. Porque o processo de recuperação e de falência é caro. E no micro e pequeno, ele acaba, pessoalmente, se envolvendo naquilo. Então, ele se deixa fiador. Encerra as atividades. Ele encerra e vai dando um jeito de pagar.
porque ele fica responsável perante os bancos, ele fica responsável perante a Justiça do Trabalho. Então, ele é responsável pessoal pelo negócio. Então, ele encerra e vai tentando pagar, vai tentando dar um jeito, vai se virando do jeito que pode e paga. Nem que seja em 10 anos, de alguma forma ele consegue quitar as dívidas ou assume que vai ficar com o nome negativado por um período e pronto. Quem entra, normalmente, são empresas com grande quantidade de sócios, onde eu não tenho essa pessoalidade, onde eu não tenho esse sócio que se responsabiliza, que aí são as médias e as grandes, muitas vezes SAs, como o Grupo das Americanas, com o Grupo Petrópolis. Então, a gente acaba não tendo essa pesquisa específica sobre quando ele começa a entrar em situação de dificuldade para quando ele fecha. O que a gente tem, a própria Serasa Experian, é que 5 anos, das micro e pequenas empresas, em 5 anos, 60% delas vão fechar. Só 40 em 5 anos. Só 40% das micro e pequenas empresas elas sobrevivem ao período de 5 anos. Por que isso, doutor? Pela questão da falta de estrutura que você não tem para o micro e pequeno empresário. Ser empresário no Brasil é difícil, você não tem uma rede de apoio, você não tem sistemas que te ajudem a aprender a administrar, você entra muitas vezes por necessidade, não por vocação. A taxa de juros no Brasil, ela é historicamente, estamos muito alta, mas historicamente ela é alta, por causa do medo que a gente tem do retorno da inflação, por causa de um passado que a gente tem que é recente. Então, o Banco Central sempre acaba tomando medidas para subir a taxa de juros, para frear a inflação, como se a inflação fosse o grande inimigo a combater, e isso reduz o consumo. E diferente de um médio e grande, que tem um capital de giro, tem uma margem, uma gordura para queimar, o micro e pequeno não. O micro e pequeno ganha hoje para comer amanhã. Então, ele vende hoje o que ele vai consumir amanhã. Então, ele não tem essa margem. Então, uma quebra no consumo, uma inadimplência de um consumidor que às vezes foi comprar qualquer coisa que não compra, que não contrata ele, já gera uma situação de dificuldade. Doutor, agora eu queria que a senhora comentasse sobre, do ponto de vista do empregado, do trabalhador. Quando a empresa decreta a falência, quais são os riscos para os empregados? Eles perdem os direitos? Não, eles não perdem os direitos. A lei de falência, que é a Lei 11.101, ela tem algumas regras protetivas para o trabalhador. Tá? Ela garante que os 3 últimos salários serão pagos até 3 salários mínimos por mês. Quem garante isso, doutor? A Lei 11.101. Serão pagos de imediato. Depois você tem o pagamento em primeiro de até 150 salários mínimos dos trabalhadores. Então, logo seja pago as despesas do processo. Então, foi decretada a falência de um empresário, 3 salários têm que ser pagos de imediato, depois aí você tira o dinheiro do processo, do custo do processo em si, e daí você, com o dinheiro que sobra, primeiro você vai pagar os trabalhadores até 150 salários mínimos. Mesmo que haja fornecedores que têm que também receber, eles são... eles recebem depois do que os funcionários? A ordem os funcionários, o fisco, os créditos com garantia real, que são as hipotecas, as anticreses, as alienações fiduciárias, depois os outros credores como fornecedores, tal, e aí depois você volta a pagar multa, juros. Então, tem uma ordem. Essa ordem é justamente em virtude da natureza do crédito. A lei entendeu que os trabalhadores, pela natureza alimentar, eles estão em primeiro lugar. Depois vem o fisco, pela natureza pública e coletiva que você tenha os créditos tributários. E, por último, os fornecedores. E aí entra todo o resto, fornecedores, consumidores que eventualmente têm alguma demanda de indenização, todos os outros créditos gerais. E quando os bens da empresa não dá para cobrir todos esses custos aí, todas essas dívidas, o que fazer? A gente não entende, quando a gente trabalha com falência, a gente não fala quando, a gente fala não vai. Não vai? Não, pois senão eu não tinha falido. É verdade. Quando a gente começa com o processo de falência, é uma condição, que a gente diz, uma condição sine qua non, entendeu? É uma condição sem a qual vai acontecer de qualquer forma, não vai pagar. Porque se pudesse pagar, ele não estava falido. Sim. Então, aí você paga o que der para pagar. Pagou, o que não der para pagar, paciência, lamento. Vida que segue. Fica a vida que segue, é triste, mas a gente continua.
Doutora Nadia Alice Francischini, advogada, doutora em Direito, especialista em Direito Empresarial, falando sobre crescimento da recuperação judicial. Muito obrigado, doutora. Um abraço, viu? Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Precisando, eu estou à disposição. Realmente foi muito legal, aí, muito esclarecedor e preocupante. Né? Sim. Só me permita uma última estatística. Segundo o próprio Serasa Experian, hoje nós estamos com 40%, a previsão é de que chegue a 60% o aumento de recuperações e falências esse ano, de 2023. Um abraço. 8h57 na Bahia, vou falar agora com o meu amigo...